Oi, gente, boa tarde. Obrigado por terem vindo nessa quarta-feira que começou tão fria. A gente está muito feliz de estar lançando o CEOP, que é um projeto de extensão, a gente vai apresentar melhor. Mas, primeiramente, gostaria de só apresentar a Vitória e o Gabriel. Eu sou o Lucas, sou um dos coordenadores. Vitória e Gabriel também são coordenadores do projeto. Eles apresentarem um pouquinho, vou contar para vocês. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Gabriel. Como o Lucas falou, sou um dos coordenadores do CEOP e acho que em nome de toda a equipe, a gente agradece a presença de cada um de vocês imensamente. O que vocês estão vendo, desde a organização do evento, a apresentação, são esforços de alguns meses já de reuniões, de conversas, de elaborações de projeto, adequações, e a gente está imensamente feliz de estar aqui hoje para falar de orçamento público com vocês. E o nosso Sejam Bem-vindos para, desde alunos da graduação, alguns alunos da pós, que eu estou vendo também, o Ian, o Daniel, a gente agradece a presença de cada um de vocês, a professora Ana e as Marianas, né, nossas convidadas. Então, o CEOP, ele nasce com a ideia de um espaço público de conversa e debate sobre orçamento público com fundamentos técnicos. A ideia principal é justamente a democratização da informação. E quando a gente fala de democratização da informação, é necessário justamente a gente ter a formação técnica e teórica, e que para mim, é intrínseca aos economistas, porque é uma coisa que impacta no nosso dia a dia, na nossa vida social, e na minha cabeça todo economista está preocupado com o orçamento público. Tanto que a formação do CEOP como uma equipe nasce de alunos de diferentes regiões do Brasil. A gente tem a Valéria Rodrigues e a Mona Lisa Luciana, que são do Pará, são formados na Unifespa. Eu e Sara Pestana, nós somos da Federal do Maranhão, e Lucas, Daniele e Vitória são formados aqui na casa. Então, onde discutir melhor, senão na Escola de Desenvolvimento do Brasil. Então, a formação e capacitação teórica sobre orçamento vem desde a leitura sobre o assunto, conceitos básicos, definições tanto sobre a elaboração, execução e acompanhamento. Outro objetivo nosso, que é bem prático, já é voltado para análise técnica e acompanhamento de exercício fiscal, ou seja, depois que nós sabemos o que é orçamento, como ele funciona, acompanhar, você ver o orçamento e saber para onde está sendo direcionado o gasto, ou então a dotação orçamentária. E para isso a gente pretende fazer oficinas, atividades com pessoas da área, com técnicos da área, com políticos da área. Como a nossa vereadora sabe, acima de tudo, o orçamento é uma peça pública e política. Ele tem fundamentos econômicos, sociais, contábeis e econômicos, mas, acima de tudo, uma peça política formada por políticos, que reflete desde o plano de metas fiscais e físicas do PPA, que é entregue no segundo ano de um governo, tanto pelas diretrizes orçamentárias, que são jurídicas e legais, até chegar à peça final, que é a LOA. Por último, nós temos os resultados aplicáveis, aí é o que interessa imensamente à sociedade, que é a proposta principal do CEOP, é justamente você publicar, discutir e elaborar intervenções fundamentadas, novamente, com fundamentos teóricos e técnicos, sobre o que é um orçamento público e como ele funciona. Agora eu vou passar a palavra para a Vitória, ela também vai fazer parte da nossa apresentação bem prática. Oi, pessoal. Como o Gabriel falou, eu sou formada pela casa e aqui eu vou apresentar para vocês as coordenações do CEOP. Então, a coordenação administrativa, que fica com o Lucas, a coordenação de conteúdo formativo, então, justamente essa parte de convidados, quais as aulas teóricas a gente quer discutir com vocês, a coordenação de conteúdo e comunicação, que fica comigo, então, a parte do Instagram, a parte da gestão visual mesmo da CEOP, mesmo a produção de conteúdos que a gente quer lançar no Instagram, porque, como o Gabriel falou, a gente quer dinamizar a informação do orçamento público, né? Levar a informação para quem realmente interessa. Então, esse também é um dos nossos objetivos. A coordenação de métodos e ferramentas fica com a Valéria e com a Sara. A gente precisa entender as bases, entender como extrair as informações do orçamento, e a coordenação de produção teórica fica com a Daniele e com a Mona Lisa, que é justamente a parte da produção dos boletins, folhetins e artigos científicos. A nossa docente responsável é a professora Ana Rosa, a gente agradece por todo o apoio que vem sendo prestado. Como o Gabriel falou, a gente já tem discutido sobre a CEOP há vários meses, então é um projeto bem esperado pela gente. Então, a professora
ela é conhecida por todo mundo, né? Ela é a nossa coordenadora do programa de pós-graduação, docente também do Instituto, e ela vai atuar com a gente aqui na CEOP. Então agora vamos para quem interessa, as Marianas. Obrigada. E um aviso antes, né? A gente vai, para a graduação, a gente vai abrir uma eletiva de extensão, uma CX. Então, logo mais, a gente vai mandar para vocês, pela secretaria, a ementa. Está muito interessante, inclusive. Mas aí, bom, apresentando as convidadas, né? A Mariana, aqui do meu lado esquerdo, ela é professora do IE, vinculada ao CESIT e ao UNEP. Foi formada aqui na Unicamp, mestrado em Economia Política pela PUC, São Paulo, doutorado em Saúde Pública pela USP. E do meu outro lado, a Mariana, que é cientista social e doutoranda do IFISH, funcionária do IFISH também, né? Da FEAGRE, licenciada, né? Vereadora de terceiro mandato e ressaltando, mais votada da cidade, né? Elas vão ter mais ou menos um tempo de fala de 20 a 25 minutos, e aí no final a gente vai fazer um debatezinho rápido, e talvez tirar algumas dúvidas de quem quiser participar do CEOP, e a gente vai estar aqui disponível. Bom, Mariana, palavras. Obrigada, Lucas. Eu vou controlar bonitinho meu tempo, máximo 20 minutos, para a gente ter tempo de debater, então não vai ser 20 a 25, tá? Primeiro eu queria agradecer o convite, né, ao pessoal que está organizando o CEOP, ao Lucas. Primeiro dar parabéns, né, na verdade, a iniciativa de vocês. Acho que é algo que vai acrescentar muito aqui para o Instituto, né? Fiquei muito feliz, inclusive, assim como professora nova da casa, em chegar exatamente nesse momento aqui. Eu sou economista de formação, mas eu trabalho basicamente com políticas públicas, né? E principalmente na área da saúde há muitos anos. Então, acho que é um acréscimo muito importante e fico muito feliz disso, de ter alunos tão interessados, né, que estão propondo isso. Obviamente, parabenizar a professora Ana Rosa, né, assim, pela iniciativa e por encabeçar esse processo com os meninos. Não, mas né, faz parte, né, e agradecer e me colocar já à disposição, assim, para contribuir, não só para esse primeiro momento, assim, para essa primeira palavra, etc., mais para a continuidade do projeto, assim, porque acho que ele tem muito a crescer, né, e acredito que ele é extremamente importante para o Instituto, assim, então fico muito feliz de fazer parte desse momento inicial de vocês, né. Fiquei pensando em coisas para abordar hoje, né, eu tinha preparado uma aula que duraria 1h30, né, então eu vou guardar essa aula para um dia que a gente tem uma aula, né, sobre financiamento de políticas públicas. Então eu queria aproveitar esse momento mais para fazer provocações, né, porque eu acho que no momento inicial que vocês estão, no momento de começar um centro com essa proposta, acho que o que vocês precisam mais do que qualquer coisa é serem provocados, né? Trazer questões, trazer indagações, trazer possibilidades de reflexão, né? De coisas que eu acho que são essenciais serem pensadas, e que podem servir só como provocações interessantes para o andamento do trabalho de vocês a partir daqui, né? Eu tenho certeza que vocês já estão repletos de ideias, né? Mas acho que serve como alguns pontapés, né? Ainda mais pensando nesse momento no Instituto, né? Então, quando vocês estão propondo isso já como uma disciplina de extensão, né, para a graduação, a gente está retomando o curso de Economia do Setor Público na pós, que eu acho que tem tudo a ver com esse momento, né? Acho que tem uma relação importante, né, do que a gente está propondo, e uma relação mais ampla de refletir sobre o campo, né, do setor público dentro do próprio Instituto de Economia, né. E queria começar fazendo uma provocação, que eu fiquei bastante feliz, inclusive, com a escolha do nome do centro, né. O fato de vocês terem escolhido nomear como um centro de estudos de orçamento público é uma escolha, né. E tem uma escolha por detrás que parece óbvia, né, mas eu acho que às vezes vale a pena fazer provocações sobre questões óbvias, que é o que a gente entende enquanto orçamento público, né, assim. E eu acho que isso é particularmente importante para nós enquanto economistas, né, assim. Quem aqui não é economista? Alguns têm a alma um pouco mais salva, né, mas para todos os restantes de alma duvidosa, né, enquanto economistas, acho que essa discussão é muito importante, principalmente porque, eu diria para vocês, e eu acho que isso é bastante evidente, né, o debate sobre o orçamento público no âmbito da mídia, nas discussões gerais que são feitas, ele é profundamente dominado pelos economistas, né. E eu acho que, desse ponto de vista, a gente tem uma responsabilidade muito importante, né, porque diz algo o fato desse debate ser dominado por economistas. É claro que a gente pode dizer que primordialmente por economistas do mercado, o que quer que isso signifique, mas isso significa dizer que a gente tem uma responsabilidade sobre como é que esse tema é tratado.
E por que eu digo isso? Né? Porque se vocês olham o debate sobre orçamento público na imprensa, a percepção que a gente tem sobre o que é orçamento público pode ser diverso. Né? Então, olha, eu peguei aqui alguns exemplos de, não definições, né, mas formas de tratamento de orçamento público que eu vi só nas últimas semanas. Então, se qualquer pessoa que nunca tivesse ouvido falar sobre o tema tivesse um primeiro contato sobre a ideia de orçamento público, olhando a imprensa de forma geral, ela poderia achar que orçamento público é um conjunto de recursos para cumprir meta fiscal. Ela poderia achar que orçamento público é um conjunto de recursos que serve para pensar o arcabouço fiscal. Ela poderia pensar que orçamento público é um recurso que eu preciso para estabilizar a dívida pública. Definições diversas, certo? Ela poderia achar que orçamento público é um recurso que eu preciso para articular com política monetária e cambial. Ela poderia achar que orçamento público é aquele conjunto de recursos que veio daquela carga tributária super alta. É basicamente isso que a imprensa me explica sobre orçamento público. Então, o simples fato de vocês proporem a ideia de que o orçamento público é o que possibilita o financiamento das políticas públicas, olha, nada revolucionário que eu acabei de falar, né? Absolutamente trivial. Mas é um trivial que vale a pena ser enfatizado. A ideia de que a gente está trabalhando com a premissa de que o orçamento público tem por detrás um pacto social, que é algo absolutamente trivial, mas é algo que precisa ser reforçado. Então, o simples fato de a gente partir do pressuposto de que o orçamento público permite o financiamento das políticas públicas e ele é resultado de um determinado pacto social, explícito ou implícito, nós temos clareza ou não sobre isso, mas ele é resultado de um pacto social, né, que define o desenho da arrecadação tributária, o desenho do sistema tributário e a forma como se prioriza a alocação de recursos, já é algo trivial, muito importante de ser dito. Né? Então, eu parto disso para dizer que a escolha de vocês de chamarem um centro como um centro de estudos de orçamento público e de proporem para nós uma reflexão sobre o financiamento das políticas públicas, e mais especificamente ainda das políticas públicas sociais, já me mostra um recorte, uma proposta de reflexão da parte de vocês que me deixa extremamente contente. Né? Então, acho que esse é um ponto inicial. Né? E coloca para a gente duas coisas, de novo, que parecem absolutamente triviais, mas que me parecem extremamente importantes de reflexão dentro desse centro que está nascendo, principalmente tendo esse objetivo, essa audácia mesmo, de colocar uma concepção sobre o orçamento público de uma perspectiva de um conjunto de economistas ou de pessoas que estão estudando economia nesse momento, que provavelmente vai se contrapor ou vai colocar em outros termos grande parte do debate tradicional que a gente encontra na mídia, o debate do mainstream econômico. Né? Então, tudo isso para dizer para vocês que vocês têm uma responsabilidade muito importante. Né? Acho que isso vale a dizer. E desse ponto de vista, é fundamental a gente fazer uma reflexão para quem está pensando orçamento, para quem está se propondo a se debruçar sobre o tema, tanto do ponto de vista dos condicionantes da estrutura tributária por trás desse orçamento. Então, assim, vai ser fundamental vocês refletirem tanto sobre os movimentos históricos por detrás dessa estrutura tributária. De novo, questões que podem parecer triviais quando a gente olha hoje, né? Todo mundo sabe, é um senso comum que a estrutura tributária brasileira ela é profundamente regressiva. Mas isso vem da onde? O que significa isso? O que significa dizer que, do ponto de vista do desenho tributário brasileiro, existe uma escolha, porque no limite é uma escolha, do ponto de vista do desenho da estrutura, no qual se privilegiou a arrecadação incidindo sobre a produção e o consumo, e não sobre a renda e o patrimônio. O que isso reflete do ponto de vista das mudanças históricas que a gente teve por detrás disso? Né? E por que isso é uma marca que não é uma marca contemporânea? Né? Ela é uma marca de séculos do desenho de uma estrutura tributária brasileira, primeira coisa. E segunda coisa, é uma marca de séculos que, mesmo passando por uma série de transformações ao longo do tempo, incluindo a grande transformação que foi a Constituição Federal de 1988, essa característica balizar continuou.
Ou seja, nós continuamos, apesar de toda a transformação proposta pela Constituição de 88, do ponto de vista das políticas públicas sociais, do ponto de vista de criar um arcabouço que tinha como objetivo extremamente amplo transformar qual era a abrangência das políticas públicas sociais no país, do ponto de vista do que ficou conhecido como a Constituição Cidadã, né, uma proposta bastante audaciosa e importante de transformação, mas que tem uma série de poréns, e um desses poréns é exatamente a fragilidade do ponto de vista da transformação da estrutura tributária. Então, para quem pensa orçamento, pensar a partir de onde se forma esse orçamento é extremamente importante. Entender por que essas características se mantêm ao longo do tempo, e aí tem uma questão que é crucial, né, que vocês mesmos falaram, o orçamento público, ele reflete decisões econômicas, mas ele profundamente reflete decisões políticas. Então, que desenho é esse de Constituição de 88 que prevê uma extensão tão significativa dos direitos sociais, sem a constituição de uma estrutura arrecadatória que fosse compatível com isso, quer seja do ponto de vista do volume de recursos, quer seja do ponto de vista da distribuição do pacto federativo, e aí a Mariana, a minha outra Mariana aqui sabe muito melhor do que eu o que significou do ponto de vista dos municípios, né, assim, a Constituição previa, do ponto de vista das políticas sociais, uma ampliação bastante significativa da responsabilidade dos estados e dos municípios na efetiva implementação de grande parte dessas políticas, sem que nós tenhamos passado de forma concomitante com o aumento significativo da capacidade de financiamento dessas políticas por parte de estados e municípios. Então, o que está por detrás disso, né? Que desenho econômico e político está por detrás disso, né? Poderia tentar responder, mas eu não vou hoje, vou deixar para vocês. Mas tá na aula ali, tá na aula. Outra questão crucial, por detrás desse desenho histórico e dessa estrutura que nós temos, o debate sobre o Pacto Federativo me parece um debate crucial. E ele se recoloca como uma questão crucial, eu diria, de novo, de forma mais intensa hoje em dia, com a questão da reforma tributária. Assim. A reforma tributária tem possibilidades bastante importantes, né, do que a gente tem debatido do ponto de vista de simplificação da estrutura tributária, de redução do caráter cumulativo dos impostos, de simplificação. Mas esse debate, que é efetivamente um debate muito importante, me parece que tem dado pouca margem da reflexão do que isso significou, ou vai significar, né, porque ainda não está em vigor, do ponto de vista da pactuação federativa para os estados e para muitos dos municípios. Né, assim. Paulínia deve estar chorando desde o dia que aprovaram a reforma tributária, não é mesmo? Porque tem impactos significativos para uma série de municípios. Então, estou só colocando os temas para debate. Né? E do ponto de vista da estrutura tributária, a outra parte, que é uma questão obviamente crucial quando a gente está falando de orçamento, a questão crucial quando a gente está falando de orçamento, é do ponto de vista da priorização da alocação do recurso público. Né? No limite, o orçamento é uma peça que reflete este pacto social de como é que se prioriza a alocação dos recursos. E aí o olhar que se tem sobre isso, ele pode variar drasticamente, como vocês bem sabem. E eu acho que o economista que se debruça sobre o orçamento tem uma responsabilidade muito grande, porque vocês já sabem disso, é possível, com o mesmo conjunto de dados, você chegar a conclusões profundamente distintas. Então, por exemplo, vamos pegar o orçamento da esfera federal, da União, de 2024. Se a gente vê a realização, o que foi efetivamente despendido no orçamento, e se eu sou uma economista liberal, né, então vou encarnar aqui Fábio Jambiage. Né? O que Fábio Jambiage diria? Ele diria o seguinte, não posso falar o nome das pessoas assim, né? Mas enfim. Mas vou encanar um liberal aqui, tudo gravada, né? Eu esqueço as coisas. Bom, vou encanar um economista liberal aqui. Ele diria o seguinte: olha, eu não tenho a menor ideia por que se coloca como uma limitação orçamentária o financiamento das políticas públicas sociais. Porque, bom, ele abriu os gastos e diz o seguinte: olha, se eu pego a alocação de recursos que foi feita pelo governo federal no ano de 2024 e olho as despesas finalísticas, porque sempre isso que é feito, né? Você olha só as despesas finalísticas, você tira todos os encargos especiais, tira tudo. Bom,
pega o que sobrou das despesas finalísticas, ele diria o seguinte, 51,34%, gosto de ser exato, 51,34% de todos os recursos alocados em despesas finalísticas foram para financiar Previdência. Ele está errado? Então, o dado é esse mesmo. Você entra lá, Tesouro Transparente, ou Siga Brasil, inclusive, é mais fácil de mexer, fica a dica. Abre os dados da União, vê as despesas finalísticas, vê o que foi efetivamente despendido, Previdência, de fato, 51,34%. Digo mais, assistência social, 13,89%. Saúde, 9,55%. Educação, 6,5%. Bom, não tenho a menor ideia do que vocês estão reclamando. As políticas públicas sociais não só estão sendo financiadas, como elas tomam uma parte sobremaneira importante do orçamento público. E digo mais, é por isso que não tem recurso para fazer outras coisas. Aí eu emendaria dizer, eu não, né? pelo amor de Deus. Aqueles que cortam o trecho, tem que tomar cuidado, né? Esses tempos que você pode editar, né? Assim, bom, o liberal diria, bom, é por isso, inclusive, que nós precisamos... Nossa, passa rápido. É por isso, inclusive, que nós precisamos flexibilizar a alocação do orçamento com relação a essa tal Constituição de 88. Por quê? Porque ela tornou 90, cada um faz um cálculo, 95% dos gastos da alocação do recurso orçamentário obrigatório. Então, percebam, tudo que eu acabei de falar, os dados estão todos corretos, tá? Assim, eles não são falsos, né? Mas perceba a quantidade de escolhas que o economista faz quando ele apresenta uma informação, e eu acho isso muito importante para dizer para vocês que estão começando esse centro. Porque quando vocês começarem a se debruçar sobre o orçamento público, quando vocês começarem a se debruçar sobre a ideia de fazer análises, quando vocês começarem a se debruçar sobre a ideia de fazer boletins, vocês também farão escolhas. E essas escolhas, elas têm que ser honestas e transparentes. Tem que ser claro por que é que você está fazendo determinadas escolhas, de como você apresenta a informação, o que você tira desses dados e o que você está propondo enquanto reflexão. Então, o simples fato de eu escolher, e é bacana, né? Porque os liberais, em geral, eles fazem essa escolha de recortar só a despesa finalística sem nem falar a respeito disso. Assim. Então, uma das coisas que eu acho que é cruciais para esses começos de trabalho é vocês pensarem que os desafios que vocês têm passam, inclusive, pelas escolhas dos dados com os quais vocês vão trabalhar. Né? E aí, só porque eu tenho um pouquíssimo tempo, só queria colocar mais umas 2 ou 3 provocações. Né? Para quem vai se debruçar sobre orçamento, tem alguns desafios que eu acho que são cruciais hoje em dia. Assim. Estou aqui mais falando sobre a esfera da União, né? Mas um deles, e que é quase um terreno batido, mas que eu acho que é fundamental a nossa reflexão, é sobre os gastos tributários. Né? O quanto as renúncias fiscais, o quanto as escolhas, na verdade, e é uma escolha, de fazer política pública via gasto tributário, tem significado do ponto de vista da alocação indireta de recursos. Segunda provocação que eu queria fazer para vocês, e aí, dialogando já com a minha colega Mariana, os desafios, né? As emendas parlamentares. Né? Vou dizer particularmente para a minha pessoa, que me debruço principalmente sobre a saúde, e dá uma gastura, né? Porque, assim, no caso da saúde, você fala, nossa, que bom, né? Mas, pelo menos, das emendas parlamentares individuais, 50% delas obrigatoriamente tem que ir para a saúde. Mas que bom, aumentou a quantidade de recursos para a saúde, não é mesmo? Gente, é um absurdo, porque assim, você tem que tentar descobrir se eles estão de fato alocando. Siga Brasil até ajuda você a achar onde foi parar o dinheiro. Mas você tem uma dificuldade tremenda de que essa alocação de recursos seja minimamente coerente com o que foi definido enquanto prioridade de alocação de recursos na saúde na LOA, senão você está gastando. E não tem nenhuma coerência com o que era o desenho da lei orçamentária anual. Segundo, você tem uma dificuldade enorme de fazer efetivamente uma relação
entre a alocação de recursos que foi feito e o mapeamento do que eram as necessidades específicas daquele respectivo município, para não ser só uma alocação de recurso, porque era aquele determinado deputado ou senador que tinha o recurso para gastar naquela âmbito de influência política. Então, está minimamente associado com as necessidades locais. E terceiro, minimamente um acompanhamento entre a alocação daquele recurso e o que está no entorno. O que adianta colocar máquinas de ressonância magnética no hospital? Parece ótimo, sempre é bom, num hospital que está num lugar que já tinha outras máquinas, mas que você não consegue fazer contratação de pessoal para a utilização daquelas máquinas, e aquelas máquinas vão ficar lá compradas, sem utilização, se tornando absolutamente obsoletas, e aí você pode ficar feliz, nossa, mas aumentou a quantidade de recursos para a saúde. Né? Meu tempo já acabou, mas eu cedei só provocações para vocês, e desejar muito boa sorte nesse começo de trabalho, e dizer que eu estou bastante ansiosa para os desdobramentos. Obrigada. Muito obrigado, viu, Mariana? Agora passo a palavra para a nossa vereadora. Boa tarde, gente. Deixa eu colocar meu tempo aqui também. Só um minutinho. Você está marcando aí? Tá. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, cumprimentar o Lucas, agradecer por ter convidado, cumprimentar, né, todo mundo que está fazendo parte do CEOP. Eu acho que é muito importante, a gente estava conversando um pouquinho aqui, né, sobre a ideia, né, de se debruçar sobre os temas orçamentários, é fundamental. Quero cumprimentar a professora Ana Rosa por acreditar, né, porque muitas vezes é uma iniciativa, mas a gente precisa ter que acredite, né, a iniciativa, né, precisa ter que acredite. E cumprimentar a Mariana, minha xará, bom, eu não sou economista, né, fui formada aqui nas Ciências Sociais da Unicamp, fiz disciplinas aqui no Instituto de Economia, Economia Brasileira, Desenvolvimento, fiz algumas disciplinas, gosto bastante, gostei de todas elas, mas eu não sou economista, eu sou formada em Ciências Sociais e estou fazendo doutorado na Ciência Política. Então, eu vou falar a partir dessa ótica, da ótica do meu campo de estudo e da ótica do meu trabalho e do que eu lido sendo vereadora no 3º mandato aqui em Campinas, né? E aí até pegar o gancho, que eu esqueci teu nome. O Gabriel falou da técnica e da teoria, que são super importantes, é muito importante que qualquer reflexão tenha embasamento teórico, né, e tenha um rigor técnico. Mas eu acho que a Mariana trouxe muito bem as escolhas, porque as escolhas são políticas. Então, eu quero falar da política, né? Porque tanto no ponto de vista da conformação do orçamento, quanto da própria distribuição, são decisões políticas. E toda decisão política, ela tem que ser, toda análise que se propõe ser uma análise política, ela tem que ser historicizada. Então, eu acho que é muito importante, quando fala, por exemplo, do arcabouço fiscal, eu acho que é preciso que se contextualize, que se retome a toda a disputa que aconteceu, por exemplo, no governo Temer, daquela ponte para o futuro, que na verdade era ponte para o buraco, e a gente falava da PEC do fim do mundo. Então, nós estamos discutindo o orçamento hoje sob um regime do fim do mundo. É desse patamar que nós estamos fazendo qualquer debate, né? E apagar essa história é desconsiderar que houve uma disputa e que houve decisões e que houve ganhadores e perdedores e, portanto, existem responsabilidades, né? E todas as consequências que vieram depois. Para mim, a PEC do fim do mundo, que está em vigor, arcabouço fiscal, foi o programa do golpe, né? E tudo que tem a ver com isso. Eu não vou entrar nesse assunto, porque o tempo, né, também, acho que esse é um debate interessante, estou aqui também só fazendo provocações, mas porque eu acho que o que eu mais posso contribuir, até para ilustrar, eu vou trazer alguns detalhes sobre Campinas, para ilustrar o que eu falo sobre essa questão de historicizar. Eu estou, meu 3º mandato, eu estou há 9 anos aqui, né, é o 9º ano que eu sou vereadora. E durante esse tempo, eu me deparei muitas vezes com um tema que ou era diretamente o orçamento ou que esbarrava no orçamento. E eu digo isso porque agora
segunda-feira, até falei para o Lucas, vai ter a aprovação da LDO, na sessão de segunda-feira. E aí tem o PPA, a LDO e a LOA, né? Então e nós fazemos a discussão e tem a votação e tudo mais. Mas a minha crítica com relação à votação do orçamento na cidade de Campinas, que eu falo que é uma peça de ficção. Que assim, o debate, as audiências públicas, eles são teoricamente técnicos, mas é uma tecnicidade, que é um servidor que o secretário nem foi na audiência desse ano. Mandou um servidor lá de carreira, que é o João, que está sempre lá, e ele pega um PowerPoint, lê um monte de dados ali, e não, é isso, é embasamento técnico. Mas assim, né, discussão mesmo não há nenhuma. Né? E é aprovada na Câmara, nós apresentamos emendas, sempre apresentei emendas, e não tem emenda nenhuma, não se consegue ter emenda nenhuma, e ele é muito, assim, a leitura que eu tenho, até vou pedir ajuda aqui agora que vocês estão fazendo, que eu quero dialogar muito, né, para até conseguir embasar, mas a leitura que eu tenho é que é um orçamento extremamente, não é só engessado, mas ele é um pouco transparente. Sabe, pela peça orçamentária que nos é apresentada, nós não conseguimos, inclusive, fazer, tem as metas, né, as prioridades, né, os investimentos prioritários. Aí eles colocam lá, construção de um centro de saúde tal, construção tal. A gente nem consegue, nem sabe, a gente tem que buscar outros meios, se aquilo foi executado ou não, se aquilo foi realizado. Por exemplo, há uns anos atrás, eu não me lembro exatamente o ano, mas eu fiz uma denúncia, né, que foi ano após ano, a prefeitura trabalhava com o que eu chamei de erro programado, que é do seguinte: a expectativa de receitas era sempre acima do que conseguia arrecadar. E aí eles sempre falavam assim, porque frustrou a expectativa de receita, então não vai poder dar um reajuste salarial para servidor, ou então aquilo, né? E aí isso era utilizado para corte, né? Mas era uma narrativa, porque quando eu até levei um dia uma audiência, um gráfico, a gente imprimiu um gráfico bem grande, e assim, a expectativa de receita era uma linha, sabe, assim, uma linha contínua. Eu falei assim, como se não tivesse variações, né? Com que base vocês estão fazendo essa expectativa, né? Você não tem nenhum fator macroeconômico, né? Então, como se assim, então vai ser 10% ao ano. A expectativa de receita, ela tinha uma linha reta. E aí eu falei, não, isso é um erro programado. É uma manobra que a prefeitura está fazendo para depois falar, teve frustração de receita, então nós vamos ter que cortar. Não vai poder dar reajuste salarial. Então, você vê que assim, as coisas, elas têm muita... A técnica, eu quero argumentar, né, é que a técnica, ela passa por escolhas, e as escolhas são políticas, e as consequências são políticas, né. Um outro exemplo que eu trago aqui, bom, vocês sabem, o município, basicamente, a arrecadação do município é IPTU, ISS e ITBI. Ainda, né, porque agora com a reforma tributária, assim, isso é uma coisa nebulosa, sinceramente nebulosa. Eu fico muito preocupada, inclusive, com as universidades, que a universidade tem o financiamento vinculado a uma cota à parte do ICMS, né? E aí, agora isso foi conquistado no momento de luta social, de muita luta pela autonomia universitária, de greves e tudo mais, e agora, nesse momento histórico que nós estamos vivendo, a reforma tributária vai mexer no financiamento da própria universidade. Mas o município, voltando, o município é basicamente IPTU, ITBI, ISS e os repasses, que são os repasses federais, estaduais e tudo mais. Então, também o município acaba sendo atingido pelos cortes, pela redução do orçamento das nossas esferas. Mas, sobretudo, a grande parte da arrecadação do município é IPTU, porque o município, ele legisla sobre muito pouca coisa, mas a principal coisa que ele legisla é o território. A principal coisa que o município legisla é o território. E nós tivemos aqui a aprovação, em 2018, do plano diretor. O plano diretor ele foi aprovado e teve um estudo da FUPAM, uma fundação da USP, apontando, e aí assim, eu digo assim, eu vou bater nessa tecla até assim, porque esse estudo era um estudo muito bom,
com um levantamento muito interessante, apontando que o território de Campinas tinha crescido nos últimos 60 anos quase 1000%. Quase 1000%. E esse aumento do perímetro urbano não se justificava pelo crescimento populacional, pelas necessidades, mas era um crescimento do território por conta da valorização dos imóveis, porque se você está numa área rural e, de repente, você tem ampliação do perímetro urbano, o imóvel que está ali, ele se valoriza. Né? Então, ele é uma valorização que tinha, e aí o estudo da FUPA apontava explicitamente, isso é uma lógica de privatização dos ganhos e da socialização dos custos. Por quê? Porque você tem uma ampliação do perímetro urbano, né? Aqui está a malha urbana, com serviços públicos consolidados, centro de saúde, escola, estrada, rua, iluminação e tudo mais. Aí você faz um núcleo urbano aqui, lá longe, que agora está dentro do perímetro, mas é um núcleo urbano novo. Toda a infraestrutura que vai ser necessária para se estabelecer esse novo núcleo urbano, que legitimamente as pessoas... Aí existe uma questão de legitimidade, porque essas pessoas estão morando aqui, elas querem ter saneamento básico, elas precisam ter creche, elas precisam ter o transporte público, mas toda a infraestrutura vai ser absorvida pelo orçamento, e vai ser socializado para todo mundo. Então, os terrenos e proprietários que estão até lá tiveram uma valorização enorme do valor do seu imóvel, mas isso tudo vai ser socializado para o conjunto da sociedade, que vai ter que pagar essa infraestrutura. Isso estava no estudo, 1000% nos últimos 60 anos. O estudo recomendava que não tivesse ampliação do perímetro urbano, que não era necessária ampliação do perímetro urbano, que havia vazios urbanos suficiente para que a gente pudesse absorver o crescimento populacional e as demandas da cidade. E, apesar disso, em 2018, foi aprovado o plano diretor, foi aprovada a lei de desocupação de solo, que aprovou a expansão urbana em todo o território de Campinas. Todo o território. Eles criaram uma novidade, como é que era o termo que eles usaram? Eu esqueci agora o termo da lei. Mas era uma zona de expansão urbana. Então, dentro da zona de expansão urbana, todo e qualquer território era possível de urbanização. Bastava fazer uma requisição na prefeitura. Então, assim, o legislativo deu autorização para que o executivo fizesse, por medida discricionária, a ampliação do perímetro urbano. Isso foi exatamente, e na época votamos contra, questionamos, com base no estudo da FUPAM e tudo mais, mas, assim, a mim já pareceu, e eu fiz um chute na época, e esse foi o motivo que eu né, o principal argumento que eu utilizei na época, de que aquilo tinha a ver com os interesses da especulação imobiliária. De lá para cá, se você anda por... Não sei quem aqui é de Campinas, que mora em Campinas. Você, tem pouca gente. Mas eu não sei se vocês costumam ir lá para a região da John Boy, lá para os lados do Hospital da PUC. A gente vê que, assim, os prédios, condomínios, assim, tomaram conta da cidade. Tomaram conta da cidade. Isso sem falar do aumento do IPTU, que também, pouco antes, houve aumento do IPTU, aí houve essa lei da expansão urbana. Aqui, em Barão Geraldo, também está tendo um processo de também ter expansão urbana, e teve também, agora, eles recuaram no PIDES, o PIDES não foi aprovado, mas foi uma liberação para empreendimentos verticais. O que eu tenho falado que isso vai virar, o Barão Geraldo vai virar o império das kitnets, porque a legislação foi feita para as kitnets. Não pode mais, toda a área do PIDES não está autorizado a construção de casas horizontais, só verticais e com coeficiente, não me lembro agora, 3, 4, 7, não lembro agora. Mas, assim, é para kitnets. Inclusive, hoje, eu vou sair daqui, sim, vou ter que sair meio corrida, porque hoje tem uma mudança na lei de uso e ocupação de solo para incentivo imobiliário também aqui na região de Barão Geraldo. Então, assim, isso a gente vê que a cidade de Campinas
o que eu digo assim é, o centro do poder, o que organiza o poder, a propriedade da terra, ainda organiza o poder político e as decisões políticas, né? Campinas é uma cidade que foi conhecida como a terra dos barões, o berço aí de um regime escravocrata extremamente cruel, a última cidade a abolir a escravidão, e essa propriedade, a concentração fundiária e a lógica de urbanização da cidade, ela é feita com base nisso. Então, discutir o orçamento público tem que passar por a gente debater essas questões. Infelizmente, né? Mas é uma necessidade, por isso que eu digo que a gente precisa historicizar, né? Porque diz respeito também à questão, por exemplo, da urbanização. Tem uma questão... Quanto tempo? 5 minutos. Sobre a questão... Eu vou tentar ilustrar algumas coisas sobre a questão da aplicação do recurso. Que aí é muito interessante, a Mariana está aqui, que né, a área dela é da saúde, e Campinas foi, durante muito tempo, protagonista, inovadora em termos da lógica de constituição do SUS, de uma saúde mental antimanicomial, foi vitrine e laboratório de experiências muito bem exitosas de conformação do SUS a partir da lógica do SUS. A lógica do SUS é uma lógica, né, da humanização, do incentivo à atenção básica, é uma lógica que ela é muito mais barata, ela é mais racional, né? Ela é mais barata, você demanda menos investimento. Recentemente, estamos numa degradação terrível, né? Quer dizer, redução do quadro de servidores públicos, o avanço das terceirizações e privatizações. Em 2016, a Câmara autorizou o vínculo à contratação de OSs para a prestação de serviços de assistência, de saúde e tudo mais. Eu não era vereadora ainda, mas eu participei, eu era ativista na época, participei da luta disso, da luta contra isso. Mas aí, dando pulos de várias coisas assim, mas em 2020, 2021, se criou a Rede Mário Gatti, que hoje administra toda a alta e média complexidade do município, SAMU, hospitais, Hospital Rio Verde, Hospital Mário Gatti, toda essa alta e média complexidade, ela é gerida pela Rede Mário Gatti. Na época, nós fomos contra a criação da Rede Mário Gatti, e nós falávamos, isso vai criar uma Secretaria de Saúde paralela, que vai disputar a alocação de recursos. Dito e feito, desde a aprovação para cá, a gente tem visto um crescimento do recurso para a Rede Mário Gatti e, paulatinamente, a priorização do investimento na alta e média complexidade. Isso significa o quê? Que o recurso da saúde, que deveria estar sendo levado para atenção básica, para promoção de saúde, para evitar que as pessoas adoeçam, ele está sendo direcionado para os hospitais, para, digamos assim, curar as doenças, porque é assim que funciona na lógica privada, porque a rede privada, ela não tem interesse em financiar o agente comunitário de saúde. Hoje passou um agente comunitário de saúde da minha casa relatando que, infelizmente, morreu uma pessoa próxima da minha casa por chikungunya. Esse é um trabalho fundamental. Então, assim, você vai investir no agente comunitário de saúde, que bate de casa em casa, falando para as pessoas, olha, está tendo aqui chikungunya na região, vocês usem repelente, a atenção dela por conta da questão que eles estão encontrando larvas nas privadas, então deixa a privada fechada. Isso é super importante. Então, você vai investir nesse profissional, nesse tipo de política, ou você vai investir claro, né, precisa de ambos investimentos, mas qual é o mais fundamental? Né? Ou você vai colocar todo o recurso em hospital, esperando que as pessoas peguem chikungunya, que a gente tenha mais uma crise de uma epidemia de dengue, que a gente está na terceira pior economia de dengue da nossa história, e para que as pessoas sejam internadas e a gente gaste um enorme dinheiro para tratar a internação das pessoas. É claro que o mais inteligente, mais humano, mais racional, mais barato é você fazer investimento para evitar que você tenha uma epidemia de chikungunya, de dengue. Isso é a vacina, são essas as políticas que evitam, e a gente está tendo uma distorção na cidade, que hoje grande parte do recurso vai para alta e média complexidade.
com profissionais. Hoje, o Hospital Mário Gatti, por exemplo, está tomado pelas OSs. Nós temos diversas OSs atuando, o que traz um problema enorme do ponto de vista da organização do trabalho. Enfim, é uma assédio, adoecimento, suicídio, enfim, eu falo assim que os problemas eles vão gerando cada vez mais problemas, né? Mas no limite, a raiz tem uma raiz estrutural. E o Mário Gatti, os profissionais relatam que boa parte das pessoas que buscam o Mário Gatti hoje são classificados em azul ou verde, que são aqueles casos que não demandariam. Por que as pessoas estão indo para o hospital? Porque elas não conseguem um atendimento no centro de saúde. Ou elas têm dificuldade, o maior gargalo é a especialidade de exame. Então a pessoa pensa assim, pô, se eu tiver que esperar para agendar um especialista, agendar um exame, eu vou no hospital, o hospital já tem tudo, de uma vez. Mas isso do ponto de vista orçamentário, não faz sentido. Então, eu trouxe esses exemplos porque eu acho que entender, e aí eu quero só para terminar, fazer a referência da Maria Conceição Tavares, que ela diz, não se come orçamento. Né? O orçamento, e eu acho muito importante a leitura técnica, a teoria, e eu acho que é fundamental que vocês estejam querendo se debruçar sobre o assunto. Agora, isso também tem que incorporar uma leitura política histórica. Eu me coloco à disposição, gostei muito, fiquei muito feliz que está tendo essa iniciativa, me coloco à disposição para a gente refletir conjunto, vou pedir ajuda para vocês enormemente, porque eu não tenho, assim, analisar, por exemplo, lei orçamentária para mim é uma coisa muito difícil, faço isso todo ano, me debruço, mas eu acho que é muito importante a gente ter esse rigor técnico e que a gente, a partir disso, a gente consiga elaborar, porque o que eu acho que é mais importante, a gente precisa, eu estou convencida que nesse momento que a gente está vivendo, as pessoas precisam de ferramentas ideológicas, políticas, teóricas, para lidar com a multicrise que a gente está vivendo. Nós precisamos construir ferramentas para os movimentos sociais, para os trabalhadores, para os ativistas, para quem está diretamente envolvido na política. Nós precisamos de ferramentas para a gente lidar, interpretar e pensar como agir sobre essa crise múltipla que nós estamos vivendo. É isso, gente. Obrigada. Bom, gente, a vereadora vai ter só mais 20 minutinhos, mas a gente abre para perguntas. Pode vir aqui para pegar o... A gente só pede você estar presente. Boa tarde, meu nome é Diego Maurício Carreira. Eu sou do Programa de Desenvolvimento Econômico e quiser, primeiro, agradecer por este espaço. Eu acho que a discussão o orçamento público tem muita relação com os processos de planejamento socioeconômico e tem muita relação com os processos dos planos diretores das entidades territoriais, precisamente porque desses planos podem ser aplicados instrumentos de captura de valor, por exemplo, pelos investimentos públicos. Então, agora você, Mariana, né? Mariana estava falando daquele processo que experimentou Campinas nos últimos anos, de incorporar suelo rural ao perímetro urbano. Então, eu quisiera saber como foi esse processo, porque na lógica do planejamento territorial, as cidades, as regiões têm que responder a visões de desenvolvimento para longo prazo e tem que de alguma forma também ter respostas aos determinantes ambientais, às determinantes, por exemplo, dos perímetros de serviços públicos. Então, como é que foi desenvolvido esse processo? E se foram consideradas, por exemplo, instrumentos de captura de valor do solo, como plusvalia, por exemplo? Porque plusvalia, captura de valor do solo pelos investimentos públicos. Então, eu acho isso bem interessante, porque esse é um processo onde o orçamento público captura valor para financiar os investimentos públicos. E tenho uma segunda pergunta: como vocês analisam os processos de orçamentos participativos e a relação
dessa metodologia, ou essa tipologia de orçamentos, com relação a... Eu não sei se estou falando do jeito correto, mas até que ponto o orçamento participativo pode ter um caráter transformador pela participação de atores locais no desenvolvimento local ou pela influência de interesses políticos, sim, que manipulem a opinião pública e as decisões dos movimentos sociais e locais que têm decisão no orçamento participativo. É isso. Obrigado. A gente vai dar continuidade às perguntas. Boa tarde. Mariana, eu gostaria de entender do seu ponto de vista enquanto parlamentar, porque, assim, tecnicamente a gente já reconhece uma série de problemas, né? Por exemplo, na questão que você deu o exemplo da educação, as OS, uma lógica privatista, né, de tratar a educação, ou na questão, por exemplo, do orçamento para o transporte público. Então, assim, de certa forma, é um pouco batido o diagnóstico. Então, eu gostaria de saber como que você entende uma forma mais adequada de mobilização política que a gente pode ter ou desenvolver para conseguir endereçar as demandas necessárias para, de fato, disputar o orçamento. Boa tarde, gente. Primeiro, parabenizar aí a galera do CEOP. Muito louvável a iniciativa, muito séria também, muito bacana, parabéns. Sendo bem breve, eu ia fazer também uma pergunta sobre orçamento participativo. Não vou fazer, mas só dar o meu testemunho, assim. A experiência que eu tive foi quando eu morei em uma cidade pequena do Rio, durante a infância e adolescência, e a primeira contato que eu tive com debate entre aspas, de orçamento público foi a prefeitura indo na minha escola com uma listinha, tipo, o que você acha que deveria ser as prioridades do orçamento público e tal. Negócio muito artificial, até, assim, achei tosco, né? Mas, enfim, queria saber um pouco mais como, né, o debate sobre orçamento participativo pode ser transformador ou não. E daí, para a professora Mariana Jansen, eu fiz gestão pública na FRJ, na graduação, e minhas aulas de orçamento público foram com um contador. E foi foi uma experiência, assim, muito interessante, mas que tinha um limite, acho que muito grande, porque não havia debate nenhum sobre as regras fiscais, elas eram tomadas como dadas, né, impossíveis de se transformar. Então acho que é muito importante a gente, acho que debater na área da economia tem novos, enfim, ajuda mais a gente nesse debate. Eu ia te perguntar, como, se você teve debate com contadores, como é que fica esse diálogo? Ele é possível, ele não é? Ele ainda é dominado por contadores ou está muito na economia? Enfim. Por exemplo, um debate sobre MMT e orçamento público, eu não vejo, é meio difícil com contadores, por exemplo. É isso. Olá, boa tarde. Meu nome é Valdeir, eu sou aqui do doutorado em Desenvolvimento Econômico, da área de Desenvolvimento Regional e Urbano. E quando a professora a vereadora toca sobre a questão do território, me incomoda muito, sabe? Porque meu mestrado foi na geografia e tive disciplinas de planejamento territorial. E quando fui escrever minha dissertação, tentei discutir um pouco sobre como que o orçamento, uma parcela desse orçamento, está em disputa na competitividade regional. Que esse termo de competitividade regional surge num contexto histórico, como é a importância a história aí, né, do pós-90. Então, a competitividade regional ganha força e essa disputa pelo orçamento público aparece por esses grandes capitais. Então, a escala espacial é importante para além da teoria e da história. Então, a geografia é importante aí, nesse sentido. Eu queria entender como que fica o orçamento público hoje nesse contexto mais globalizante, né? Porque também há uma competitividade a nível escala local, ou do lugar, que é nos municípios, e como que fica a questão da escala espacial, né? Porque é uma estrutura também.
além da estrutura econômica, tem a escala espacial que... então, não sei se ficou clara a pergunta. A complexidade regional, ela entra como isso, pelo orçamento, exato. E uma instalação de uma empresa. E aí, num contexto da internacionalização, como que fica isso, sabe? Mas Cinco minutinhos pra cada. Quer falar primeiro, Mari? Tá. Bom, vamos ver se eu consigo responder tudo, porque são bastante coisas. E eu nem entrei no tema da emenda parlamentar, hein, gente? Porque, gente, emenda parlamentar, isso aí é concretamente, na prática, é uma rede de clientelismo e um retrocesso para um padrão político da República Velha. Só vou falar isso sobre... né, porque, assim, porque já tinha, assim, teria que falar muita coisa sobre essa questão de emenda parlamentar, mas isso, assim, isso aí é terrível, 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 terrível. A experiência do orçamento participativo. Eu vivi pouco a experiência do orçamento participativo. Eu me lembro, Campinas teve orçamento participativo, eu participei no começo, assim, da minha militância, 2004. Me parece que, é claro que relativamente ao que nós temos hoje, assim, era uma experiência muito avançada, né? Então, ele criava uma participação, politização da sociedade. Eu acho que ele tinha um limite, que o limite muitas vezes, o orçamento participativo era a disputa por um pedacinho pequenininho do orçamento. Eu me lembro que eu moro em Barão, faz 21 anos, 22 anos, e eu lembro que eu fui numa reunião do orçamento participativo em que a discussão era se ia asfaltar a rua ali na frente do Objetivo ou ia asfaltar uma outra rua, entendeu? Então, assim, aí eu lembro que eu fiquei olhando assim, gente, mas como é que eu vou decidir? Eu não votei nada, eu não votei, porque como é que eu vou decidir se é melhor eu vou asfaltar tal rua ou tal rua? Entendeu? Então ficava uma competição das pessoas, e aí virava uma competição de quem consegue mobilizar mais, né? Se é a pessoa da rua X ou a pessoa da rua Y. E aí eu não fui mais nas reuniões de orçamento participativo. Essa é o que eu lembro de orçamento participativo. Que eu acho que, assim, isso é muito pouco, não é isso que é participação no orçamento, né? Embora a gente sabe que ele contemplava toda uma outra gama de questões. Eu acho assim, acho uma experiência válida, uma experiência democrática, com problemas. Que eu acho que com críticas, acho que precisaria, se hoje fizer uma avaliação histórica do que foi, precisaria apontar que existiam muitos problemas. Sobre a questão do planejamento. E aí que tá, o problema é que na política, nem sempre ou quase nunca, o que o que dirige as decisões políticas são a ideia de que vamos planejar o bem comum, o melhor para todos, certo? Se a gente for pensar, vamos pensar o que é melhor para a cidade. Por exemplo, eu penso assim, sobre esse exemplo que eu dei, sobre a questão da expansão urbana. Isso faz de Campinas, tem o problema do orçamento, e tem um problema que toda a área rural de Campinas, ela vira uma reserva esperando a próxima urbanização. Então, as áreas urbanas, as áreas rurais, elas ficam abandonadas. E as pessoas, quando tem esse processo, muitas delas, né, é dividido, mas assim, elas reclamam muito, que meu bairro, Gargantilha, por exemplo, que é um bairro aqui não sei se alguém já foi no Gargantilha? Assim, isso é uma rali, né, porque você tem... Né, o ônibus, quando chove, o ônibus não passa, entendeu? Por quê? Porque é abandonado. Mas por que é abandonado? É abandonado porque você não tem um incentivo na área rural. Campinas, por exemplo, tem todo um circuito de turismo rural, por exemplo, que não é incentivado, não vale a pena, né? Ele existe meio lado B, né? Quer dizer, tem os ciclistas, tem as pessoas que vão, mas que não é incentivo, por exemplo. Então, essas escolhas, elas são dirigidas, por isso que eu falo, o poder político da cidade está na propriedade da terra,
que é uma herança que nós temos aí, uma herança colonial, histórica, e que criou uma Campinas como uma cidade extremamente segregada, social, racial e territorialmente. A pergunta sobre como mobilizar. Essa é a pergunta dos milhões. Desculpa, assim, porque nós estamos... Eu acho que qual que é a dificuldade? Quando teve a aprovação do plano diretor, se criou uma ideia para determinadas comunidades que a expansão urbana ia permitir moradia em lugares, digamos assim, valorizados. Por exemplo, como a gente, Barão Geraldo se mobilizou bastante naquele momento. E nós fomos muito atacados por comunidades que foram mobilizadas, claro, por vereadores, políticos da base do prefeito, que queriam legitimar a expansão urbana, e era taxado assim: a turma de Barão Geraldo não quer que pobre more em Barão Geraldo, porque Barão Geraldo é lugar de rico. Então, não querem que pobre more. Aí a resposta, né, lógico, a resposta mas isso é por conta do mercado imobiliário. Então, se você faz expansão imobiliária, valorização, né, quer dizer, um aumento do preço do custo, você não vai ter, muito pelo contrário. As pessoas estão sendo expulsas de Barão Geraldo. Gente que mora aqui não consegue mais, morava aqui muito tempo, não consegui mais morar porque o custo do aluguel é muito caro, né? E ainda mais sem contar da dinâmica das complexidades da universidade, porque a gente aprovou cotas raciais, cotas trans, vestibular indígena, mas assim, a questão da assistência e permanência estudantil está sempre, sei que é um gargalo para o avanço democrático da aprovação disso. Então, na verdade, é um processo de uma disputa, é um processo de disputa. O que eu faço a partir do debate, do diálogo, da mobilização, eu entendo que as pessoas precisam ter experiências. E a gente precisa fazer leituras para que, de alguma forma, essas experiências, inclusive, sejam absorvidas pelas pessoas, né? Isso é suficiente? Ainda não é muito insuficiente. Nós precisamos de organização política. Tem muitas comunidades, mas ainda fragmentado. No momento de retrocesso, no momento que a extrema-direita organiza a indignação das pessoas contra as organizações da classe trabalhadora. Isso acontece. Os movimentos sociais são permanentemente atacados. Nós participamos de uma... Eu acho que meu tempo já estourou de longe. Vou encerrando, então. A gente participou de uma ocupação do MST aqui no Xangri-Lá, que era exatamente uma área que era uma área que os proprietários colocaram como... Era inviável, esqueci o termo, era uma área que os proprietários não queriam mais, né? E fizeram uma requisição de urbanização para a prefeitura. O MST foi lá e ocupou aquela terra falando, então vamos fazer reforma agrária nessa terra, ao invés de urbanizar, faz reforma agrária. Nós sofremos uma reintegração de posse extremamente violenta ali. Violenta mesmo, de tacar bomba na gente, enfim, ilegal, com guarda municipal, a guarda municipal fazendo reintegração de posse. Eu acho que a ocupação é necessário disputar, é necessário colocar esse tema. Aí logo depois teve a Feira da Reforma Agrária, que também é uma feira importante porque viabiliza economicamente para os produtores agrícolas, mas também porque faz uma disputa política na cidade. Agora esse vereador que atacou a Unicamp apresentou um projeto de lei para proibir que financiamento público para eventos que sejam feitos por organizações criminosas que fazem invasão de terra, né? Isso a extrema-direita está disputando. Nós vamos lá, vamos fazer a Feira da Reforma Agrária, vamos apoiar, mas essa é a disputa que está colocada na sociedade, é uma disputa ideológica também. Só para encerrar, essa questão da competitividade regional, isso é muito complexo, porque esse argumento, o argumento de que, vamos, por exemplo, ao mesmo tempo que aumentou o IPTU, um pouco tempo depois,
acabei não trazendo os dados, porque eu pensei agora, na verdade, mas isso tudo até tem no sistema da Câmara, no site da Prefeitura, dá para fazer esse levantamento das datas corretas. Mas pouco depois de aumento do IPTU para toda a cidade, se, por exemplo, reduziu a alíquota dos grandes barracões, se reduziu a alíquota, né? Foi aprovado na Câmara. E o argumento era exatamente esse, né? Quer dizer, porque a gente está perdendo para Indaiatuba. Mas aí a pergunta que eu fiz na época é: por que você aumenta o IPTU da cidade toda, o que impacta no comércio? O comércio é impactado pelo aumento do IPTU. Você vai ter desemprego. E aí você vai reduzir a alíquota dos grandes barracões, né? Isso é competitividade? Isso é, assim, absorvendo a ideia de competir, né, eu acho que poderia problematizar essa ideia de competitividade, mas se a gente pensar na lógica deles, qual é o sentido disso? Né? E tem outras coisas aí que é bastante coisa, não vai dar tempo agora, mas me coloco à disposição, viu, gente, para contribuir, para a gente fazer essa troca, porque eu acho que vai ser muito importante e válido para a gente poder ter elementos e ferramentas de organização para essa disputa política. Tá bom? Obrigada, viu, gente? Bom, vou falar rapidinho, porque estamos com o horário super em cima, mas já estamos dispostos a voltar com mais tempo e aprofundar, assim, uma atividade só para emendas parlamentares. Essa eu já topei. Rapidamente, queria fazer um comentário sobre a questão de planejamento e visão de longo prazo, assim, porque isso é um dos grandes desafios quando a gente pensa orçamento, né? E, teoricamente, já existe toda a estrutura institucional que possibilita isso, né? Não é por falta de institucionalidade. A institucionalidade existe, assim, né? E é muito comum, a gente ouve muito isso no Brasil, né? Tem todo, inclusive, um ramo de teoria de análise dos ciclos políticos. Tem muito economista que usa, inclusive, a análise de ciclos políticos para dizer que a gente não consegue fazer planejamento de longo prazo no Brasil, basicamente porque eles são absolutamente restritos pelos ciclos políticos de 4 anos de mandatos. É assim. E é uma resposta sedutora, assim, né? Ela tem um sentido, assim, mas ela tem um porém, né? Assim, o Brasil não é uma exceção, né? Assim, ciclos políticos de 4 anos de mandatos nas diferentes esferas de governo é uma estrutura da democracia bem tradicionalzona, assim. Basicamente, todos os países têm isso aí, assim, né? E com isso eu não quero romantizar o que é a vivência orçamentária dos outros países, mas existem experiências pelo mundo, inclusive experiências de países com padrão de renda bastante variado, né? Não estou falando de país rico só, no qual você consegue ver experiências de planejamento de talvez não longo prazo, mas de ciclo de planejamentos que vão para além de um mandato de 4 anos. Né, assim. Então, com isso eu quero fazer uma provocação, né? Assim, será que essa concepção de ciclo político dá conta de qual é a questão que a gente tem no Brasil? Assim, e eu acho que isso é uma questão de reflexão que o centro poderia tentar incorporar. Assim, né? O que isso significa do ponto de vista da forma como a gente pensa e desenha orçamento? Né? Assim. Então, só queria dar esse pitaco, assim. Para o colega que estava falando, a pergunta era para Mariana do ponto de vista de organização, né, de como se organiza, mas eu queria abordar a questão por um outro prisma, que é o seguinte: quando você fala, o diagnóstico dos problemas que a gente tem é evidente, eu queria provocar. É evidente mesmo? Porque talvez a grande questão é que não é evidente. Porque se fosse evidente, talvez a gente, e quando eu digo evidente, se fosse generalizada a percepção de um mesmo diagnóstico para esses problemas, talvez mobilizar fosse muito mais fácil. Mas quando você coloca, todo mundo sabe que as OS são um problema, que não é verdade que todo mundo sabe. Na verdade, e aí aproveitando o gancho da questão do Hospital de Sumaré aqui, né, muita gente vê como uma solução a gestão dos hospitais via OS. Então, na verdade, eu questiono de verdade se existe uma concepção comum do diagnóstico dos problemas. E se não temos um diagnóstico em comum, isso significa que mobilizar, de fato, é muito difícil. E aí, fazendo um gancho com o seu comentário sobre Campinas, muita gente que fala sobre as OS ou sobre a gestão privada vai argumentar o seguinte: mas o privado é melhor, no privado tem menos fila,
no privado o médico fica mais... Vários mitos, né? E mitos misturados com pseudo-verdades, algumas verdades, inclusive, né? Eu consigo um diagnóstico mais rápido, eu consigo um exame mais rápido. Então, por que você quer isso só para você? Por que a gente não pode incorporar isso no sistema público? Então, quando eu digo isso, é um pouco para provocar, assim, não me parece que, de fato, nós temos um diagnóstico dos problemas que é pactuado. Porque se ele fosse pactuado, embora a gente ainda pudesse ter desafios do ponto de vista da mobilização, os desafios talvez fossem um pouco menores. Isso significa dizer que construir um diagnóstico sobre os problemas com uma visão mais coletiva continua sendo um desafio extremamente importante. Tá? E aí, eu queria dar um pitaquinho sobre a questão da escala espacial, da disputa dos municípios, de um outro prisma. Assim. A gente, na economia, pensa muito isso na perspectiva da guerra fiscal. Né? Assim, e talvez a reforma tributária mude bastante a dinâmica dessa guerra fiscal, né? Por bem ou por mal. Né? Assim. Mas eu queria trazer a questão espacial de uma outra prisma de provocação, e que eu acho que é uma provocação que eu queria fazer para o CEOP também, assim, que é um desafio, tá? Do ponto de vista orçamentário. Quer dizer o seguinte, o Brasil ele é constituído por 3 esferas, né? De organização de poder, e de política e de orçamento. União, estados e municípios. Porém, e a saúde é um bom exemplo disso, existem várias políticas que, no fundo, se organizam de forma regional. E a gente não tem um orçamento regional. Assim. E para a saúde isso é um problema dramático, porque, veja, é impossível, agora eu vou ser taxativa, assim, é impossível, e não é só um problema de a gente não prioriza a saúde, é verdade, não prioriza mesmo, nosso orçamento tem outro, enfim, tudo isso é verdade. Mas é impossível, por exemplo, num país com 5.580 municípios, mais ou menos, a gente tem, por exemplo, um hospital de média e alta complexidade em cada um desses municípios. Não vai ter, porque ninguém tem. Não existe desenho para isso. Não tem necessidade, não tem porquê. Não tem porquê. Assim, a gente gasta 3,5% do PIB em saúde. A Alemanha, que gasta 14% do PIB em saúde, não tem um hospital de alta média complexidade em outros municípios. Não faz muito sentido. Só que aí você tem que lidar com uma questão que é a regionalização da saúde. E a gente não tem um orçamento regional. Então, como é que a gente pensa a questão espacial na esfera regional? Como é que a gente pensa o orçamento para as políticas públicas sociais? Isso eu deixo um super desafio para o senhor, porque eu acho que é uma coisa muito importante. Como é que se aloca recursos para as regiões? Como é que a gente pensa a esfera de alocação de recursos? Parte dos estados, parte é repasse, parte aos municípios, parte são as regiões metropolitanas que se organizam. Mas essa figura da regionalização, da perspectiva orçamentária, não existe. E ela é um super desafio. Né, assim. E aí, só para terminar com a questão das regras fiscais. As regras fiscais. Eu acho que uma questão... engraçado, a gente está falando sobre isso hoje, um pouco antes dessa reunião. Da disciplina de economia do setor público, vamos fazer, inclusive, a propaganda, a disciplina de economia do setor público, façam. Inclusive, quem quer discutir regra fiscal tem que estar nessa disciplina, mas não é só sobre isso. É muito legal, a gente está muito feliz. Quando o professor está feliz é porque, né? Está feliz de dar aula. Acho que a questão crucial da regra fiscal é que virou uma obviedade, né? Assim, que tem que ter uma regra fiscal. E aí, vamos ser sinceros, né, gente? É claro que a gente está muito mais feliz nesse governo do que no anterior, né? Estamos todo mundo muito feliz, com certeza, não estou questionando isso não, né? Mas esse governo continuou pressupondo que regra fiscal é uma obviedade, né? Assim. E por mais que existam determinantes, existem mecanismos de pressão, existe a política, existe esse arranjo, nem falamos sobre isso, né? Executivo, legislativo e judiciário que está nesse momento absurdo, né? Ainda assim, em algum nível, há uma escolha, tomar como uma obviedade a necessidade de regras fiscais. Né? Então, aproveito para fechar, para convidar todos a discutirem regras fiscais na disciplina de economia do setor público e convidar o CEOP também. E parar de falar, porque já deu nosso tempo.